versículo 8 de Mateus diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então olha que interessante, Jesus é levado a um monte muito alto. Não dá para saber ao certo aqui se isso foi numa visão ou se foi literalmente. É provável que isso tenha sido uma visão, ou então algum monte que havia lá perto. Pode ter sido literal a subida ao monte. Mas a visão de todos os reinos do mundo, com certeza isso aqui foi uma visão. Foi algo que aconteceu ali, que o diabo fez com que fosse visualizado a glória e os reinos do mundo. Então o diabo ele tem um certo poder de fazer certas coisas. Então ele mostra para Jesus ali a glória dos reinos do mundo. Os reinos do mundo e a glória deles. Numa visão, ele literalmente ali não dava para Jesus ver. Jesus estava no deserto. Mas o diabo faz com que haja uma visão ali para que Jesus tivesse um vislumbre da glória do mundo, dos reinos do mundo. Aí fala o que para ele? Disse-lhe o diabo. Está registrado aqui, eu vou ler Lucas 6, capítulo 4, versículos 6 e 7. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha só o que o diabo diz para Jesus. Aí vem a grande questão, será que isso era verdade ou não? Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, né? Será que realmente isso que ele estava oferecendo para Jesus, ele poderia dar essa autoridade, essa glória destes reinos humanos? Nesse ponto aqui, eu creio que era verdade. Ele realmente podia oferecer isso para Cristo. Era uma tentação real, ele estava realmente oferecendo isso para Jesus. E alguém pode se perguntar, mas ele dominava os reinos desse mundo? Sim, isso aqui que ele disse realmente é verdade, quando ele disse assim, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. A glória destes mundos, destes reinos, estes reinos e a glória deles, foi dada para Satanás? Foi. Infelizmente. Por quem? Pelo homem. Depois que o homem pecou e se afastou de Deus, tudo aquilo que o homem constrói nesse mundo, distante de Deus, ele acaba dando aquilo para Satanás. Por quê? Porque ele é escravo de Satanás. O homem e a mulher distante de Deus, ele é escravo do diabo. Ele faz a vontade do diabo. E aí tudo aquilo que ele conquista, ele acaba dando para Satanás, deixando tudo aquilo também debaixo da influência maligna. E muitas vezes ele chega a conquistar essas coisas com a ajuda de Satanás, com a ajuda realmente do inimigo. Eu já ouvi até falar de relatos de pessoas que servem ao diabo, que falam de como o diabo realmente ele gosta de dar essas coisas para os seus servos: riquezas, glórias, fama, sucesso. Quantas pessoas não fazem pactos com o inimigo para poder receberem essas coisas? E o diabo realmente dá essas coisas para as pessoas. Por que ele dá isso? Porque ele é bom? Não. Ele sabe que essas coisas têm um poder grande de destruição. Poder, dinheiro, fama, glória, status. Isso tudo tem um poder de corromper as pessoas. Então o diabo dá isso com o maior prazer para as pessoas, porque elas se corrompem mais ainda. Então realmente o diabo, ele reina nos reinos deste mundo, nos reinos humanos, nos governos, nas sociedades. Como a Bíblia diz, ele é o Deus deste século. Ele governa sobre este mundo, governa sobre aqueles que estão em pecado, sobre aqueles que estão longe de Deus e sobre tudo que eles têm.
Então isso aqui que o diabo estava falando não era mentira. Ele poderia realmente oferecer isso a Cristo. E ele estava oferecendo isso para Jesus. Ele estava oferecendo isso para Jesus. Interessante, por que ele oferece isso aqui para Jesus? Nós temos que entender que o diabo sabia, ele já tinha ouvido falar da missão de Jesus Cristo, que era ser rei. Tinha sido dito pelo anjo quando Jesus ia nascer. Antes de Jesus nascer, o anjo disse que Jesus vinha para reinar, ser o rei de Israel. Que o seu reino não teria fim. Então o diabo ele tinha ouvido tudo isso. Ele sabia que Jesus era o Messias esperado. O Messias que todo mundo esperava para que reinasse sobre Israel, que governasse e que assim Israel prevalecesse sobre as nações. Era isso que o povo de Israel esperava. Era essa a visão que o diabo também tinha do Messias, de que ele ia ser um governante terreno, que ia levar Israel a dominar as outras nações e prevalecer sobre os outros reinos e ser um governante poderoso como foi Davi. O diabo sabia disso. Embora o reino de Jesus não fosse terreno, mas o diabo ele imaginava que ia ser dessa maneira, assim como o povo de Israel pensava. E aí o que o diabo estava querendo fazer aqui com Jesus? Ele estava querendo antecipar, para que Jesus não já recebesse logo de mão beijada. Em outras palavras, o diabo estava dizendo assim para Jesus: olha, não precisa você se preocupar em querer ter o trabalho de querer conquistar a atenção das pessoas, para você poder se tornar o rei de Israel e poder ter a glória deste mundo, poder reinar, dominar sobre tudo. Você ainda vai ter uma caminhada longa para poder fazer isso. Você ainda vai ter que convencer as pessoas até você poder chegar lá. Deixa eu fazer um acordo com você. Eu te dou isso agora. Te dou aqui de mão beijada. Isso tudo está nas minhas mãos aqui. Eu estou te oferecendo, eu te dou. Ou seja, ele estava querendo que Jesus, ele estava querendo comprometer a missão de Jesus, a sua missão como Messias. O intuito do diabo aqui era fazer com que Jesus não realizasse pelos meios divinos aquilo que ele tinha para realizar, mas que ele recebesse de mão beijada de Satanás os reinos desse mundo. E aí Satanás queria o quê? É o que ele diz no versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ou seja, em outras palavras, Jesus, eu te dou tudo. Não precisa você se preocupar com nada, ter trabalho nenhum, de querer conquistar nada, de ter a atenção do povo. Eu te dou tudo. Os reinos do mundo, a glória toda. Só tem uma condição. Você vai ter que se prostrar diante de mim e me adorar. Em vez de você ser fiel ao seu pai, você vai ter que ser fiel a mim. Você vai ter tudo, vai governar sobre tudo, mas vai ficar abaixo de mim. Você vai ter que me adorar, vai ter que me ter como seu Deus. E aí você vai ter tudo. A única condição é essa, que você se prostre e me adore. Então o diabo queria quebrar a comunhão de Jesus com o Pai, acabar com a missão de Jesus, que não fosse realizada pelos meios divinos, e que assim Jesus passasse a ser fiel ao diabo. Era isso que Satanás queria. Ele queria enganar o Filho de Deus. Ele queria conquistar a fidelidade do Filho de Deus. Assim como ele traiu a Deus e conquistou a fidelidade de um terço dos anjos. Ele queria novamente enganar um servo de Deus, assim como ele enganou Adão. Ele queria enganar o segundo Adão, que é Cristo. E que assim ele pudesse prevalecer contra Deus. Esse era o plano do diabo. Ele queria acabar com a obra do Messias. E de quebra, trair a Deus.
mais uma vez, e conquistar a fidelidade do Filho de Deus para ele. Era isso que ele queria. Só que Jesus diz lá no versículo 10, diz assim, Mateus 4,10 diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus mais uma vez usa a palavra de Deus para mostrar como ele estava sempre firmado na palavra. Isso aqui é um exemplo para nós. Usar a Bíblia como a nossa arma contra o diabo. Sempre que ele vier atacar a nossa mente, que a Bíblia seja a arma que você vai usar contra ele, quando ele estiver te tentando. E aí Jesus diz, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ou seja, só Deus é digno de adoração. Eu não vou me prostrar diante de você. Não vou. E Jesus, irmão, sabia quem Ele era. Jesus, ele sabia que ele ia receber o governo de tudo. Não sobre os reinos humanos. Não era essa glória que Jesus queria, não. Os reinos deste mundo, a glória deste mundo, não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para instalar um reino espiritual, o reino dos céus, para ter um governo espiritual sobre tudo e sobre todos. E isso ia se realizar da maneira de Deus, no tempo certo. É tanto que quando Jesus ressuscita, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, eu estou governando sobre tudo. Eu tenho autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Isso ia acontecer. Ele sabia que ia chegar o tempo disso acontecer. Ele não precisava se dobrar diante de Satanás. O que a gente aprende com isso aqui, irmãos? Para a gente poder finalizar. Da mesma maneira, o diabo está tentando as pessoas hoje, com essa mesma tentação, oferecendo a glória deste mundo, oferecendo as coisas deste mundo, as riquezas, fama, sucesso, status, poder. O diabo está oferecendo isso para as pessoas, em troca de que as pessoas sejam fiéis a ele. Mas ele oferece isso. E muita gente está caindo como um patinho nas tentações do diabo sem nem perceber. Até mesmo dentro das igrejas hoje em dia, isso aqui é o que tem sido oferecido. Dinheiro, poder, riquezas, fama, sucesso. Veja a pregação da igreja de hoje, da maioria das igrejas. Venha para Jesus e você vai se tornar rico. Venha para Jesus, você vai ser um empresário de sucesso. Venha para Jesus, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, ou seja, você vai ser alguém de posição na sociedade. Você vai estar por cima, não vai estar por baixo. Você vai estar na elite. Você vai ter do bom e do melhor. Essa é a pregação de muitas igrejas hoje. É a mesma pregação de Satanás. Muda alguma coisa? Não muda nada. Está sendo oferecida a mesma coisa em nome de Deus para as pessoas hoje. Deus, ele nunca prometeu isso. A mensagem do Evangelho não é essa. Deus não prometeu para as pessoas que ia dar riqueza para elas, que ia dar fama, que ia dar poder humano, que ia dar status social. Deus não prometeu isso para as pessoas. Deus prometeu salvação, vida eterna, perdão de pecados, restauração, morada no céu, comunhão com Deus, reconciliação, amizade com Deus, presença do Espírito na vida das pessoas, vida de santidade, vida transformada, vida na presença de Deus, de comunhão. Foi isso que Deus prometeu. Essa é a promessa de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso que está sendo oferecido por aí é o que o diabo ofereceu para Jesus na tentação no deserto. E muita gente está oferecendo isso para as pessoas em nome de Deus. Mas não é Deus que está oferecendo isso. Por que Deus não oferece isso para as pessoas? Porque Deus sabe que essas coisas são armadilhas. Não é à toa que Jesus disse assim: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, ajunteis tesouros no céu.
Porque Jesus sabe que ajuntar tesouros é uma tentação grande para as pessoas. Paulo disse que aquele que quer ficar rico cai em tentação e cilada. O dinheiro, ele é um rival de Deus. Por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e as riquezas. O poder também é algo que corrompe as pessoas. E muita gente hoje está nas igrejas buscando poder, buscando status, querendo títulos, querendo glória humana, querendo se sobressair diante das pessoas. Quantos pregadores e cantores começaram tão humildes, buscando a glória de Deus, buscando servir a Deus, e foram corrompidos pelo poder, pela sede de fama, de dinheiro, se venderam. Hoje em dia estão usando seus ministérios como um meio de ganhar dinheiro, de ter fama, de ter poder, de ter status. Tem gente aí que diz que serve a Deus, mas se acha um verdadeiro Deus na terra, se acha melhor do que os outros, está buscando glória humana. Nem Jesus buscou glória humana. Quando quiseram certa vez pegar Jesus para fazê-lo rei, ele saiu do meio da multidão e foi embora. Ele não quis isso, porque Jesus não veio buscar glória humana. Jesus não veio buscar dinheiro, Jesus não veio buscar poder, status. Quem buscava isso na época de Jesus eram os fariseus, os religiosos hipócritas. Jesus viveu uma vida de humildade, sem buscar status humano, sem buscar glória humana, sem buscar riquezas. Jesus não buscou essas coisas, nem nos ensinou a buscar essas coisas, porque isso corrompe o ser humano, irmãos. Corrompe. E o diabo está corrompendo muita gente hoje, dizendo para elas, olha, Deus quer dar isso para vocês, Deus quer que vocês sejam assim, Deus quer que vocês tenham isso. Mentindo, enganando, para levar as pessoas para longe de Deus, para levar as pessoas a cair nessa armadilha. E infelizmente, muita gente está caindo nessa armadilha hoje. Muita gente hoje na sua vida só prioriza dinheiro, bens materiais, poder, status. Só vivem para buscar essas coisas, em vez de buscar a Deus, em vez de buscar as coisas de Deus, em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, como ordenou Jesus. Estão buscando as outras coisas, coisas materiais, coisas que nem deveriam buscar. E infelizmente estão caindo nessas mesmas tentações